Beto. Na verdade, eu me chamo Roberto Francisco Daniel. Eu venho de duas famílias mais ou menos conhecidas em Bauru, a família Daniel e a família Papassone. Eu nasci aqui na cidade de Bauru. Meu pai era um mecanógrafo, minha mãe era professora primária. Eu estudei no Eduardo Velho Filho, numa escola pública, mas também no La Salle, numa escola privada. Segura, Padre Beto, que a gente vai falar justamente das suas posições. Coloca aí. Vamos falar agora de coisa boa, Marcelo? Vamos? Ele é padre, ele é Beto, ele é o... Padre Beto! Olha, parabéns pela escolha do tema. Por que escolheram esse tema? Foi excomungado, né? Acho que é isso que acontece. Mais ou menos. Padre Beto, esse... Danilo. Muito obrigado por vir. Depois fiz Direito na Instituição Toledo de Ensino e História na Universidade do Sagrado Coração. Atuei por um bom tempo como professor na rede estadual de ensino, aqui em Bauru, e também no Liceu Noroeste, que é uma instituição privada. Depois eu entrei para o seminário com 27 anos, fui para a Alemanha, passei 10 anos na Alemanha. Nesses 10 anos eu fiz teologia na Universidade de Ludwig Maximilian, que é a Universidade Estadual da Baviera. Fui muito bem no curso de teologia, ganhei uma bolsa de estudos para o doutorado em ética, na área de ética social. Voltei em 98, fui ordenado padre aqui em Bauru, não é? Depois de 98 ordenado, retornei para a Alemanha, fiz meu doutorado e terminei meus 10 anos lá. Retornei para Bauru em 2001. Ele acaba de ser excomungado pela Igreja Católica por ter declarado na internet apoio aos homossexuais. Os jornais dizem que suas últimas missas superlotaram a igreja e que na última ele foi aplaudido em pé. Resta saber então por que o público não foi excomungado. Quem é o nosso provocador? Ele é o padre Roberto Francisco Daniel, Padre Beto. Quem causou maior mal ao mundo? A religião ou os bancos? Eu acredito que seja a religião, porque os bancos, apesar de terem causado muito mal ao mundo, os bancos são desnecessários. Eles podem ser facilmente desconstruídos. Não é? A religião não. A religião ela é necessária. A religião está no cerne do ser humano. Aí eu fiquei numa faca de dois gumes. Ou eu fico com as minhas convicções, com aquilo que eu acho que é correto, ou então eu largo das minhas convicções, fico naquele jogo de cintura, abaixo a cabeça, peço perdão e tudo mais, mas aí Mas eu isso perco... não é pecado? Não, mas eu perco minha credibilidade, né? Mas você não estaria mentindo? Hã? Você não estaria mentindo? Estaria mentindo. Isso é pecado? Exatamente. Fala 5 coisas que você mudava agora, se você fosse papa. O que eu pudesse mudar, eu colocaria o celibato como opcional. Então, o padre pode casar? Opcional. Ok, pode Porque eu casar. vejo valores do celibato. Não se esqueça que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro é dito como o primeiro papa, então tinha sorte. Claro, eu bateria palma pro senhor, claro. se eu fizesse isso. Eu bateria palma pro senhor. Eu permitiria que as mulheres se ordenassem,
Eu bateria palma 2 vezes agora. Por que você tem uma Vamos lá, que eu quero bater as 5 vezes palma pro senhor. Tá, ele tá gostando, ele vai virar católico, hein? Vai. Patrifocal, né? Essa sua igreja tá ficando Porque eu boa, ordeno até ele tá indo. mulheres. Eu incentivaria. Tá ganhando os fiéis, tá ganhando os Eu fiéis. incentivaria um debate sobre a diversidade sexual. Debate. Claro, para Debate que é importante. para que nós possamos Debate. É um start, entender, é um start. para que nós possamos entender Debate. que a diversidade sexual existe e possamos entender o que é essa diversidade sexual. Melhor que Mas nada. você ia fazer o quê? Chamar os bispos todos pra conversar? E os leigos e tudo mais, toda a igreja. E autor de 4 livros, o mais recente, este aqui, Verdades Proibidas, Ideias do Padre que a Igreja não conseguiu calar. Os livros dele falam sobre os aspectos da vida humana. Padre Beto enfrentou perseguição e excomunhão da Igreja Católica por discutir na internet uma série de temas como fidelidade, bissexualidade e divórcio. Bem-vindo, Padre Beto. A gente continua chamando você de padre. Por favor, eu continuo sendo padre. Você continua. Foi padre a vida... Quantos anos você foi padre? 14 anos. É ainda. Não, eu sou ainda. É ainda. Porque é o seguinte, uma vez Tá. padre, sempre padre. Ok. O sacramento da ordem não se tira. Não se É tira. como o batismo. Uma vez batizado, sempre batizado. Tá. Não é? Mas, então, eu sou padre... Mas você perde os privilégios do padre, o título não. Exatamente. Tá bom. Então, há quantos anos você é padre? 14 anos. 14 anos. 14 anos. E agora que não é mais, como se sente? Olha, como é muito recente, eu acho que não caiu muito bem a ficha ainda, mas eu me sinto muito bem. Aham. Você se sentiu muito Eu bem. me sinto muito bem. Você aproveitou agora que não é mais padre para fazer umas coisinhas que o padre não podia? Não. Não? Se não, quiser, a gente pode sair à noite aí. Eu tenho um bar na Augusta. Eu tenho um bar na Augusta ali. Não, eu continuo coerente com a minha vida de padre, não, Ok. tranquilo. Boa. E outra, antes de entrar pro seminário, eu já fiz tudo já o que eu poderia ter feito e até o que não poderia. Ah, entendi. Entendeu? Mas se der saudade, eu conheço um pessoalzinho. Tá, legal. Se caso alguém não sabe, para quem não sabe, vamos entender um pouquinho por que esse pedido de excomunhão foi dado. Vamos ver um VT de uma declaração sua, ou no decorrer da entrevista vamos ver outros VTs para conversar sobre isso. Vamos Legal. Se a ciência humana está constatando que hoje em dia não dá mais para você enquadrar o ser humano em homossexual, bissexual, heterossexual, e que o amor pode surgir em qualquer desses níveis, a igreja precisa estudar bem isso. Caso contrário, ela vai cometer um pecado. Qual pecado? O pecado de não saber amar o seu próximo. Essa é a declaração que... E da onde parte? Quem começou a dedurar? Foram os fiéis ou foram outros padres? Eu acho que as duas coisas. Os dois se juntaram e falaram, o padre quer que casamento gay. Exatamente. Tá, mas você sabe que a partir do momento que você falou isso na Igreja Católica, é claro que eles vão falar, não, você não está de acordo com a nossa regra. Seria como se eu entrasse numa sinagoga pedindo para não guardar mais o sábado e que querer continuar lá. Em algum momento você achou que seria aceita essa sua opinião dentro da igreja? Bem, a igreja, pelo menos eu cresci nessa igreja, a igreja, ela na década de 70, 80, que foi o período em que eu participei como jovem na igreja, era uma igreja bastante arejada. Nós tínhamos grandes homens aí, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Mauro Morelli, Dom Ivo Lochaite, enfim, tinha uma CNBB que aceitava a discussão de ideias. É uma linhagem mais liberal da igreja. Exatamente, e aceitava a reflexão. Então eu cresci numa igreja reflexiva. Eu fui aprender, por exemplo, cidadania, não na escola. Na escola eu aprendi a moral e cívica. Eu fui aprender cidadania, o que é ser cidadão, o que é política, dentro da igreja. E dentro de um ambiente onde a discussão era possível. Aí eu fui para a Alemanha. Passei 10 anos na Alemanha, também numa igreja bastante arejada. Você estudou no mesmo lugar que o ex-papa Bento XVI? Exatamente. Foi o mesmo seminário? Foi a mesma universidade. Mesma universidade. Morei no mesmo seminário que ele morou e estudei na Universidade Estadual da Baviera. Ok. E aonde o Boff também estudou. O Boff? O Leonardo Boff. E também um ambiente bastante arejado de discussão. Aí eu voltei para o Brasil e encontrei uma igreja bastante dogmática. Mas eu não deixei de ser reflexivo. Não é? E continuei fazendo reflexões sobre o Evangelho nos dias atuais e reflexões sobre as regras. Exatamente. Então, essa necessidade que o homem tem de se religar a si mesmo e a um ser transcendente está aí, sempre estará aí. Mesmo que eu seja ateu, o ateu tem fé.
Não havia fogueiras em Bauru? Graças a Deus, não. Pelo menos não para queimar pessoas. O que você pretende fazer da vida daqui para frente? Eu pretendo continuar sendo um pensador, uma pessoa que pensa a sua realidade, um docente, um professor dedicado. Pretendo escrever, continuar escrevendo livros, pretendo ministrar palestras. Tenho um livro já pronto para ser publicado esse mês e que vai ter o título Verdades Proibidas. E eu pretendo continuar contribuindo para que a humanidade amadureça a sua mentalidade. Além do salário, o que mais você perdeu? O salário eu não perdi, porque já fazia algum tempo que eu não ganhava salário da igreja. Eu sempre procurei manter minha independência financeira dando aulas. E ultimamente eu vinha recebendo somente as espórtulas e não o salário. E então eu não perco grande coisa. A minha vida prática mesmo, ela continua a mesma. Uma pergunta difícil de você responder, hein? Mas muito difícil mesmo. Eu não saberia responder se eu fosse padre. Vamos ver você. Por que padre? Porque o padre, ele é, na nossa cultura, um ser que tem a possibilidade de ajudar na transformação das pessoas e numa transformação para melhor, seja no âmbito individual ou seja no âmbito coletivo. E, além disso, o padre é aquele ser que tem uma vontade incrível de transcender a si mesmo e está ligado a um ser superior, a um ser transcendente, que é um ser que é amor. Me diga uma coisa, você hoje ainda muito jovem, você chegou a conviver com a teologia da libertação? Eu cresci com a teologia da libertação. Eu cresci na década de 70 e 80 com uma igreja que tinha homens como Dom Mauro Morelli, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Cândido Padim na minha diocese, homens que pensavam, Dom Luciano Mendes de Almeida, homens que pensavam a realidade humana do ser humano e se preocupavam com esse ser humano independente de quem ele seja. Então, uma igreja muito preocupada com a sociedade e não em levantar uma bandeira de uma religião ou de uma instituição, mas preocupada com o ser humano em si. Então, eu cresci com a teologia da libertação. Dizem que, além de defender os homossexuais, você colocou dúvidas na ideia cristã de felicidade matrimonial. São resquícios do confessionário? São experiências coletadas do confessionário, não é, em que a gente percebe que existe uma hipocrisia muito grande nas igrejas ou na religião. Se ensina algo, mas se pratica algo completamente diferente. A maioria dos casais na igreja, por exemplo, usam de métodos anticoncepcionais. Usam da camisinha, usam da laqueadura, da vasectomia, dos anticoncepcionais, enquanto que o padre continua com o discurso do método Billings. Nós sabemos que os casais têm grande dificuldade em dividir sexualidade ou sexo e amor. E não conseguem conciliar as duas coisas também na prática. Então, existe muita hipocrisia e pouco diálogo, pouca discussão sobre esses assuntos, no que diz respeito à religião e à vida pessoal. Sometimes I feel myself alone, regretting.
certamente respeitou os dogmas da religião. A reportagem é de Marcelo Canela. Queridas irmãs, queridos irmãos, essa consciência. Sexo é uma coisa, amor é outra. Ele faz pronunciamentos, declarações sobre temas complicados, polêmicos. Eu posso amar uma pessoa e não fazer sexo com ela, não é? Eu posso fazer sexo com uma pessoa e não amá-la. Ele é filho rebelde, ele avança o sinal. Quem é o padre que tirou o bispo do sério a ponto de ser excomungado? Eu sou padre do século XXI, ponto final. Por essa pesquisa. Jesus ficou em terceiro, Aristóteles em primeiro, Platão em segundo, Pelé em 331. O que o senhor acha disso? Eu acho normal. Eu não vejo isso como surpresa, não. Eu vejo isso com naturalidade, porque o pessoal que tem mais acesso, não é, a internet e tudo mais, e as redes sociais, tem mais acesso à comunicação, vamos dizer assim, é o pessoal dos países ou da Ásia ou o pessoal de países do primeiro mundo. E esses lugares, bom, a Ásia tem bom contato com Jesus, e os países de primeiro mundo passaram por um processo de secularização muito grande. Então, Jesus já não é mais a figura central, não é? Que estaria, por exemplo, numa pesquisa como essa há 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Então, eu vejo isso com naturalidade. E eu vejo que esse movimento, estou falando, mas vocês podem me cortar, tá? Que esse movimento de secularização, eu acho que é um movimento que nós vamos vivenciar. Eu acho que é um movimento que começou e vem no efeito dominó. Eu acho que o brasileiro vai se cansar de ouvir falar de Jesus, amém, aleluia, cura, prosperidade, enfim, promessas de prosperidade, pagamento de dízimo, enfim, toda essa onda, né, que a gente está aí, seja na igreja católica ou seja na igreja das igrejas neopentecostais, não importa que igreja, eu acho que o brasileiro vai ficar saturado disso. E junto com isso, acho que tem um fenômeno. Cada vez mais eu acho que o século XXI não se encaixa mais o pensamento dogmático e o pensamento de rebanho. Eu acho que as pessoas já não aceitam mais isso. Estava mais em